Olá, aqui no YouTube, olá aqui no Instagram. Vamos para mais uma jornada pelo livro de Provérbios, capítulo 15. Hoje é dia 15 de abril e vamos aqui para mais esta jornada. Vamos ver o que nos reserva o capítulo 15. Muito interessante este capítulo, nos traz muitas lições, muitas reflexões. Então, espero que contribui para a sua busca pela sabedoria, que você encontre aqui a sabedoria. E antes de começar, eu quero pedir a direção a Deus, porque eu esqueci de orar antes, mas que o Espírito Santo esteja nos direcionando e nos dando sabedoria para compreender as verdades que aqui estão e uma forma da gente aplicar nas nossas vidas. Então vamos lá. Mais um dia de almoçando com a sabedoria no livro de Provérbios. Então, o livro de Provérbios, o versículo 1, ele diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Aqui fica uma reflexão para a gente, né? A resposta branda, ela é portadora de boa notícia. Como tem sido a qualidade das nossas respostas? Né? Senão nós temos sido ríspido, agido com falta de paciência com as pessoas, com aquelas pessoas que convivem com a gente. Como tem sido? Você tem respondido de uma forma branda, de uma forma sensata? Você tem agido com humildade, com paciência? E aqui eu quero compartilhar com vocês algo que eu tenho vivido nesses últimos 2 anos, que é passar mais tempo com a minha mãe. Minha mãe, ela já tem 86 anos, é uma bênção, é lúcida, é superativa. Mas o que eu percebo? Que cada vez mais eu tenho que ter paciência na hora de responder. Porque muitas vezes a gente tem que responder várias vezes a mesma coisa, né? Tem que ter paciência de ouvir, contar as mesmas histórias, de não ser tão objetiva, tão direta quanto a gente gostaria. E eu tenho percebido realmente o quanto eu preciso melhorar nesse processo, né? Aceitar, né, a atual fase da minha mãe e agir de uma forma diferente. Então, isso tem me chamado a atenção de como tem sido a qualidade das minhas respostas. Então, fala que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, não só a ira, mas também desperta o quê? Uma tristeza, desperta a falta de paz no ambiente. Então, como tem sido a qualidade das nossas respostas? Isso é uma reflexão que eu faço para mim mesma. Continuando aqui, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Os olhos do Senhor observam atentamente o que? Todas as coisas que estão abaixo dos céus. Até os nossos pensamentos ele conhece, né? Deus ele é soberano, ele é onisciente. Então, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Como é que tem sido os seus pensamentos? Você acha que está enganando, né, a quem? Você pode até enganar a si mesma, enganar as outras pessoas, mas ao seu Criador, ao seu Pai, você não engana, né? Ao Senhor você não engana, que é quem realmente nós devemos agradar, com quem nós devemos nos preocupar, né? Aí, caminhando aqui, temos que ser comedido, né, no falar,
ser comedido no falar para que nós também possamos aceitar melhor as instruções. Então, quando alguém nos instrui, quando alguém nos corrige, então, será que você está ali agindo com falta de sabedoria, já retrucando, já falando, eu sei, agindo com falta de sabedoria, com falta de paciência, ou se achando que você já sabe tudo, né? O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela a prudência. Então, aqui nós fazemos uma menção também a você, a pessoa sábia, ela aceita a disciplina, né? Ela age com prudência. Quais são as características de uma pessoa sábia? Né? Vamos lembrar aqui. Ser sábia é você ter pensamentos do alto, você controlar a sua língua, né? Pois o que nós falamos, nós já aprendemos aqui que o que nós falamos, né, as palavras que saem da nossa boca, ela pode gerar tanto a vida quanto a morte. E a pessoa sábia, ela tem um espírito sereno, né? Então ela não vai responder de qualquer jeito, não vai ser ríspida, não vai ser grosseira. Ela tem um espírito sereno. Aqui também fala sobre a prudência, né? O que é a prudência? Ser prudente é você ser cauteloso nas suas escolhas, nas escolhas que você tem que fazer, né? É sempre você analisar, né, quais são as suas opções, ser cauteloso nas suas escolhas, as opções, analisando onde é que cada uma dessas escolhas vai te levar. Então, isso é ser prudente. E a prudência e a sabedoria, elas moram na mesma casa, né? Elas são irmãs, elas estão sempre juntas. Então, a prudência com a sabedoria estão sempre juntas. Vamos caminhar aqui. Os olhos, já falei, o insensato, a casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. As palavras do sábio espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. Então, como é que tem sido? Mais uma vez ele faz uma menção aqui às palavras, né? A sua palavra, ela tem espalhado conhecimento, tem trazido paz, tem contribuído para o crescimento de alguém? Ou o contrário, tem trazido um ambiente de conflito, um ambiente de contenda? Como que você tem criado o seu ambiente, né? Quais são as palavras que você tem professado dentro do seu ambiente, da sua casa, do seu trabalho, nos seus relacionamentos? Como é que tem sido as suas emoções? Então, aqui nós precisamos ter bastante cuidado com os nossos pensamentos, né? Porque os nossos pensamentos é que vão determinar as nossas emoções, né? E essas emoções vai se determinar a forma como eu ajo diante daquelas situações. Então, se você está com dificuldades, né, das palavras, das coisas que você tem feito, tem colhido resultados ruins, começa a prestar atenção nos seus pensamentos. Porque quando a gente muda o nosso pensamento, a gente muda as nossas emoções, né? E muda a forma como a gente pensa, né? E age. Isso muda a nossa realidade. Aqui, vamos caminhando aqui. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O que ele fala aqui? Que o Senhor, né, Deus, ele detesta rituais, né, pessoas que agem como rituais, sacrifício dos ímpios, com a tentativa de se aproximar de Deus, de fazer uma barganha com Deus, né, dou algo em troca para receber alguma outra coisa em troca. Deus, ele não se agrada disso, né, ele não se agrada desse comportamento, mas ele se agrada que ele fala aqui, ama quem busca a justiça, mas a oração do justo o agrada. O que agrada a Deus? Quando você, em sinceridade de coração, reconhecendo quem você é, com todos os seus erros, você se aproxima dele, né, com singeleza de coração e faz uma oração simples, uma conversa, como se você estivesse conversando com o seu pai, que na verdade né, a oração é conversar com Deus.
Então, Deus não se agrada de sacrifícios, de rituais, mas ele se agrada de um coração contrito, de um coração que ora com simplicidade. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Então, lembrando aqui, o que é justiça? Justiça, quando a gente vê a justiça, ele é o cumprimento da vontade de Deus. Então, o Senhor ama quem busca a justiça, quem pratica a justiça, quem realiza a sua vontade, né? Quem faz a vontade de Deus. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. Então, o zombador, ele é aquela pessoa que é tola, né? Uma das características da pessoa tola é aquele que zomba de tudo, que zomba da correção, da instrução, da disciplina, que acha que sabe tudo, que fica zombando, tirando sarro das coisas, agindo, né, de uma forma sarcástica, né, acerca das coisas de Deus. Esse é o zombador. Aí, continuando no 13 aqui. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Então, o que é a alegria do coração? A alegria do coração, ela transparece no nosso rosto. Por quê? E como ter essa alegria? Né? Como ter constantemente essa alegria, de forma que o nosso rosto, as nossas atitudes, ela transpareçam essa alegria. É você ter certeza de que você é aquilo que Deus já falou a seu respeito, tá certo? Não se preocupar com as críticas, com as coisas que os outros falam a seu respeito, mas você acreditar realmente naquilo que Deus diz que você é. Então, isso traz alegria e formoseia o seu rosto. Outra coisa é você temer o Senhor, você odiar. O que é o temer o Senhor, como nós já aprendemos aqui também em Provérbios? É você odiar o mal, o falar perverso, o orgulho, a arrogância. Isso é temer o Senhor. É você, quando você teme ao Senhor, você odeia o mal, você não age de uma forma perversa, não age de uma forma arrogante, nem orgulhoso, tá certo? Então, isso é o temer ao Senhor. Então, aqui ele fala, né, que nós devemos, né, temer o Senhor. Vamos continuar aqui. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Né? O coração disposto está sempre em festa. Então, o que faz você ter um coração sempre em festa? Tudo vai depender da forma como você encara o mundo, da forma como você olha as coisas que estão ao seu derredor. Se você tiver um olhar animador, se os seus olhos... Tem um outro versículo na Bíblia, que é Mateus 6, 22, ele fala, se o seu olhar for bom, né, todo o seu corpo será luz. Então, de que forma que você tem olhado as coisas que estão ao seu derredor? Como é que tem sido os seus pensamentos? Você tem tido pensamentos do alto? Você tem cumprido a vontade de Deus? Como é que tem sido esse seu olhar, essa sua percepção das coisas? Você só reclama, acha tudo ruim, nada está do seu jeito, né? Está sempre reclamando. Então, a forma como nós enxergamos o mundo, isso vai determinar como anda o nosso coração, tá certo? Então, preste atenção nisso. Como é que anda o seu coração? Se você demonstra ser uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, isso tudo vai depender da forma como você encara as coisas que acontecem com você. É melhor, versículo 16, é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. O homem irritável provoca dissensão,
mas quem é paciente acalma a discussão. Então, aqui mais uma vez, né? Nós já falamos lá que a palavra, lá no começo diz a palavra branda desvia a fúria. Então, quando você é calmo, você é paciente, você vai desviar a fúria, você vai evitar discussão, vai evitar contendas. Então, aqui é, mais uma vez, falando sobre a palavra branda que desvia a fúria. Aí, vamos lá, caminhando para o fim aqui. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Então, o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, ou seja, ele acha dificuldade em tudo. Ele não faz nada, ele fica esperando as coisas cair do céu. Mas o caminho do justo é uma estrada plana, uma estrada... nada como ter um terreno plano, né? Quem vai plantar, quem vai criar animais, quem vai construir, tá certo? É muito mais fácil você fazer as coisas num terreno plano do que você num terreno espinhento, num terreno, né, em aclive, declive. Então, aqui ele está falando que o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma terra plana, ou seja, você é um caminho de vida, um caminho de facilidades, tá certo? De menos dificuldades, na verdade, nem tanto de facilidade, porque nós sempre, apesar, né, de estar sabendo de sermos sábios, de termos Deus na nossa vida, não quer dizer que tudo vai ser uma mar de rosas, que nós não teremos problemas. Sim, nós sempre teremos problemas a resolver, tá certo? Mas quando você busca o caminho da justiça, fazer a vontade de Deus, ser uma pessoa sábia, ter pensamentos do alto, você se torna uma pessoa que consegue resolver os seus problemas, tá certo? Você abençoa a sua vida e a vida de outras pessoas, diferente do tolo. Então, o seu caminho, a sua estrada, o seu caminhar se torna mais ameno. Uma vida que você sabe que você não está sozinho, que você tem para quem refugiar, que você tem conquistas por conta da sua busca de sabedoria. Então, este é o caminho do justo. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, há sabedoria aonde? Quando tem multidão de conselheiros. Então, quando você vai se aconselhar, né, com a pessoa certa, com pessoas que estão tendo melhor resultado que você vai ter mais possibilidade de você acertar. Então, ele está falando que aqui os planos fracassam por falta de conselho. Então, você vai ser você vai ser mais bem-sucedido se você se aconselhar, se você aceitar a instrução, disciplina e conselhos dos sábios. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. É como é bom um conselho e como é bom um conselho na hora certa. Então, busque sabedoria, busque se aconselhar com pessoas, ouça, reflita e aplique, né? Aplique o discernimento se aquilo que você está ouvindo é bom ou não para você, mas ouça e vá se aconselhar com quem com quem já está mais tempo na estrada do que você, quem já tem determinada mais experiência que você naquele assunto que você precisa de conselho. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. Então, ele fala aqui, né, que o Senhor derruba a casa do orgulhoso. Então, a sabedoria, nós já vimos, não lembro qual o capítulo, mas falou sobre a casa, né, que a casa da sabedoria ela é edificada sobre 7 colunas, tá certo? Então, essa casa ninguém derruba, mas a casa do tolo, do ímpio, do insensato, ela facilmente vai ruir, né? A casa do orgulhoso aqui, facilmente ela vai ser derrubada. Porque o Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se alegra de palavras sem maldade. Então, o Senhor, ele se alegra de um coração que ele é humilde, de um coração que não age com maldade, tá certo? Porque
esse é o caminho que a sabedoria nos ensina. Isso é realmente um comportamento que agrada a Deus. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Então, mais uma vez aqui, antes de você responder, antes de você revidar uma afronta, algo que alguém te falou, o que a sabedoria está nos ensinando é você pensar bem antes de responder. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Então, mais uma vez aqui ele está falando do olhar, né? Como é que é o seu olhar? Se os seus olhos forem bons, o seu coração vai ser bom, o seu corpo vai ser luz, né? Os seus ossos serão revigorados, você terá mais energia, você terá mais vida. Então, como é que tem sido o seu olhar diante das coisas que têm acontecido com você? Então, aqui fica uma reflexão. A forma como nós enxergamos o mundo é que determina como está o nosso coração. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Então, o temor do Senhor ensina a sabedoria. Então, quando você faz a vontade de Deus, a vontade de Deus cumprida, ela nos torna uma pessoa sábia, né? Uma pessoa prudente. E a humildade antecede a honra. Então, se você quer receber honra, primeiro você tem que ser uma pessoa humilde. Reconhecer quem você é, primeiramente, diante de Deus. Reconhecer que você não é autossuficiente, que você precisa da direção de Deus, que você precisa de outras pessoas, que você está sempre em constante crescimento, nunca se julgue que você já sabe o suficiente acerca de determinado assunto, porque nós somos como a criação, está em constante crescimento, constante evolução, assim como uma planta, uma árvore, uma flor, né? Desde o momento que ela nasce, que a semente ali germina, ela todo dia ela está crescendo até ela morrer. Assim somos nós também, né? Nós não podemos querer uma estabilidade constante na nossa vida, porque a estabilidade é sinal de estagnação. Não queira a estabilidade, mas queira sempre estar em constante crescimento na sua vida, em todas as áreas da sua vida. E aqui eu quero chamar mais atenção sobre esse olhar. Qual é o olhar? A forma como você tem enxergado o mundo. Então, está aqui um olhar animador dá alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos. Que boas notícias é essa? E eu faço uma referência às boas novas. O que é a boa nova de Deus? A boa nova de Deus é a palavra de Deus, né? É o Senhor Jesus, que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ele é a boa nova. Ele é a boa notícia de Deus, Ele é a justiça de Deus, Ele é o perdão de Deus para a sua vida. Então, você não fica dependendo de ninguém para te encher de boas notícias, de te encher de vida, de alegria, porque você sabe que quando você tem, né, aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebe o Espírito Santo dele, então, e diariamente você é cheia do Espírito Santo de Deus e você se enche da sua plenitude. Então, a boa nova, a boa notícia que você precisa para viver todos os dias da sua vida, ele já está dentro de você, você não depende de mais ninguém, tá ok? Então, a alegria do seu coração não depende de outra pessoa, porque você é o próprio portador da boa nova. Você está cheio do Espírito Santo, você que tem a boa nova, tá certo? Então, não busque em ninguém, mas dentro de você mesmo, através da plenitude do Espírito Santo dentro de você. Então, alegre o seu coração, formoseie o seu rosto, né? Com um coração alegre, com um rosto alegre, emanando luz da sua vida, para que você, todos os dias, em novidade de vida, né, olhe as coisas ao seu derredor com bons olhos, para que você tenha o seu dia iluminado, que você tenha uma alegria do seu dia,
que você tenha uma vida próspera todos os dias e você sendo próspero, você portando boa notícia, você vai alegrar e ser também uma boa notícia para as pessoas que estão ao seu redor. Tá bom? Faz sentido para você? Para mim, fez todo sentido. Então, aqui nós concluímos mais um dia, mais uma reflexão sobre o livro de Provérbios 15. Eu vou deixar gravada e você pode, então, ouvir e ver acerca daquilo que nós aprendemos aqui no livro de Provérbios. Então, também não esqueça de ficar só com a reflexão que eu trouxe, mas leia o capítulo 15 e grife as partes que mais falaram com você, tá bom? Então, muito obrigada pela sua atenção. Obrigada aqui no Instagram, quem me acompanhou. Oi, Dri, boa tarde. Estamos terminando aqui, mas vou deixar gravado, tá bom? E também aqui no YouTube, no meu canal de YouTube. Então, tenham todos um dia abençoado. E até amanhã, mais um dia com Almoçando com a Sabedoria. Amanhã, o capítulo 16 do livro de Provérbios, tá bom? Boa tarde, tchau, tchau.